Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Mário e agora a nossa aula 3 sobre sistemas lineares usando o método de escalonamento. Bom, aqui é o seguinte, ó. O que nós vamos fazer? Às vezes um sistema ele é um pouco maior com duas equações. Então, para nós podermos calcular as soluções, a gente vai usar um método chamado de sistema linear escalonado. Tá? E quando que um sistema linear é dito escalonado? Tá? Um sistema linear ele é dito escalonado quando ele obedece algumas regras. Então, todas as equações apresentadas apresentam as incógnitas em uma mesma ordem. Por exemplo, vamos ver o nosso exemplo aqui do lado. 2x mais 3y menos z é igual a 2. Embaixo eu tenho 0x, 5y, 4z igual a 8. Depois eu tenho novamente x, y e z. Então, ele obedece à ordem. Então, primeiro eu tenho x, depois o y e depois o z. Tá? Se vocês notarem, todos os exemplos obedecem essa mesma ordem. Então, essa é a primeira regrinha. Segunda regra, em cada equação existe pelo menos um coeficiente ou um termo independente não nulo. O que é o coeficiente? Coeficientes são esses valores que estão junto com as letras. Então, aqui onde não tem nada é 1, né? Então, esses coeficientes são chamados de coeficientes angulares, como nós vimos lá na primeira aula. E aqui nós temos o coeficiente linear, que é um número onde ele não tem a parte literal, não tem a letra. Então, ele tem que ter coeficientes não nulos, tá? Então, pelo menos um. E a terceira regrinha é, a partir da primeira equação do sistema que a gente está falando, né? O número de coeficientes nulos que antecedem o primeiro número não nulo de cada equação aumenta de uma equação para a seguinte. Parece meio estranho ler isso aqui, mas é muito simples. Observem o seguinte, ó. Nos nossos exemplos aqui do lado, observem que eu tenho 2x, 3y e z. Depois, o x ele zera. O coeficiente do x ele é zerado. E aí nós temos a segunda equação, onde eu tenho só o y e o z. E a última equação, ela zera o x e o y, tendo assim só o z. E aí nós podemos representar isso desta forma, formando uma escada. Tá? Então lembra que para o sistema linear ser escalonado, ele deve estar na forma de uma escadinha. Observe então que aqui na segunda equação eu não tenho x e na terceira equação eu não tenho nem o x e nem o y. Da mesma forma os outros exemplos. Ó. Aqui eu tenho x, y, t e z. Aí depois eu tenho que o x ficou zerado, formando aqui a minha escadinha. Ó, novamente formou uma escada, né? Então eu tenho depois o x e o y, os coeficientes zeraram. Aqui também a letra t, novamente. Ó, depois eu tenho um terceiro exemplo onde eu tenho 4x mais 2y. Depois eu tenho 0x, formando novamente uma escadinha. E no último exemplo, aqui a letra D, nós temos que o zero zerou na segunda equação e depois na terceira equação o y e o x e o y zeraram e o z também, formando novamente uma escadinha. Observe que ele manteve aqui o z, por quê? Porque uma das regras é que eu preciso ter, né, esta escadinha. Se eu zerar o z, eu não vou conseguir montar essa escada. Então, para o sistema estar na forma escalonada, ele precisa, então, ter esta escadinha. Então, o que todas essas regrinhas querem dizer é simplesmente isso, uma escadinha. Tá? Vamos ver aqui um exemplo agora. Ó, resolução de um sistema linear escalonado. Observem que o sistema já está escalonado, então nós vamos simplesmente resolver, o que é muito simples. Esse método ele é bom porque ele resolve rápido. Por exemplo, ó, se eu pegar a última equação, 2z igual a 6, observem que eu vou ficar com 2z igual a 6, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, então obtendo assim z igual a 3. Se o z é igual a 3, notem agora a segunda equação. Na segunda equação, eu tenho só duas incógnitas, que é o 4y mais 5z igual a 19. Se o z é 3, então eu substituo, né, aqui o z, deixa eu arrumar aqui. Então, 5z igual a 19. Substituindo, então, a letra z, que eu já sei a resposta, z igual a 3. 4y mais 5z, que é igual a 3, que eu já tenho o valor,
igual a 19. Então, assim, eu vou ter 4y mais 5 vezes 3 dá 15, igual a 19. 4y é igual a 19 menos 15. Logo, 4y é igual a 4, y é igual a 4. Este 4 que está multiplicando y, ele passa dividindo, e y é igual a 1. Prontinho, já achamos o valor do y. Notem que agora eu tenho o valor do y, o valor do z, e agora basta eu usar esta equação para encontrar o valor do x. Olha que fácil. X mais 3y menos 2z é igual a menos 1. X mais 3y, que vale 1, menos 2z, que vale 3, é igual a menos 1. X mais 3 menos 2 vezes 3, 6, é igual a menos 1. X menos 3 é igual a menos 1, né? Porque isso aqui dá menos 3. Tenho 3 reais, devo 6, continuo devendo 3. X é igual a menos 1 mais 3. X é igual a 2. Perfeito. Ó. Logo, a solução do meu problema é simplesmente essa tripla, né? Então, nós temos o x vale 2, o y vale 1 e o z vale 3, nesta ordem, né? X, y e z. Tá? Então, nós temos aqui uma solução única. Observe que a solução é única porque não deu margem para ter outros valores. Logo, esse é um sistema possível e determinado, como nós vimos no vídeo anterior. Tá? Então, quando o sistema já está escalonado, basta eu ir resolvendo de baixo para cima. Eu vou isolando cada letrinha e resolvendo. Muito fácil. Nem sempre o sistema vem na forma escalonada. Então, por exemplo, ó, esse sistema ele não está escalonado. Para escalonarmos ele teria que ficar com esta aparência. Ou seja, teremos que eliminar estas incógnitas, né, essas variáveis. Para isso, vamos efetuar vários cálculos. E aqui a gente precisa ter muita atenção para não errar, porque um númerozinho errado, um coeficiente mal calculado, erramos todo o cálculo. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Com muita atenção. Primeiro, vamos traçar o nosso objetivo. Deixar bem claro qual é o nosso objetivo. Para isso, a gente vai efetuar um cálculo agora, que é um cálculo que vocês conhecem, que é quando eu quero eliminar num sistema de equações um coeficiente, né? Um número. Vou multiplicar a primeira equação por menos 2, porque aí eu vou obter menos 2, e na segunda eu vou ter mais 2, e somando vai dar zero. Então, menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes 4y dá menos 4y, menos 2 vezes menos 3z dá mais 6z, igual a menos 2. Na segunda equação, 2x mais 5y menos 5z igual a 7. E a última equação, que por enquanto não me interessa ela, então só vou copiar ela para não me perder, né? E agora eu vou simplesmente pegar a segunda equação e vou somá-la com a primeira. Observem que eu vou obter 2x menos 2x com mais x dá 0x. Menos 4y com 5y dá mais y. E menos 6z com menos 5z dá mais z. E isso é igual a menos 2 mais 7 dá 5. A primeira equação eu vou copiar ela, então não tenho nada demais aqui para fazer. E a última equação também vou copiar, porque também não me faz, né, não estou fazendo nenhuma alteração nela. Observem que agora eu já eliminei o x aqui, né? Eu já estou formando a minha escadinha, ó. Porém, falta eliminar o 13 e o 7. Então, lá em cima, nós ainda temos, né, essa primeira equação. Mas como a gente não vai precisar mais dela, eu vou trazer ela de volta para cá. E como eu multipliquei por menos 2 para transformar ela aqui, eu vou agora dividir ela por menos 2. Porque aí eu vou voltar a ter o que eu tinha. Ó. Eu vou ter 2x por menos 2 dá x, né? E assim por diante, né? Então, aqui vai ficar mais 2y menos 3z igual a 1. Então, voltei até a primeira equação. A segunda equação já está na forma que eu preciso. E a última equação, agora, nós iremos copiá-la, porque também nós não fizemos nada com ela agora. Né? Então, a gente só pegou a primeira equação e dividiu por menos 2 agora, nesse passo aqui. Então, muita atenção nos passos para não copiar nada errado, para não ter erro nos cálculos. Agora, o que nós iremos fazer? A gente vai precisar cortar esse x aqui, né? Porque a gente quer escalonar, ó. Esse é o objetivo. Então, a gente precisa primeiro tirar esse x, depois tirar o y.
Para isso, eu vou multiplicar agora a primeira equação por menos 3, porque aí eu vou ter menos 3x, menos 6y, mais 9z igual a menos 3. A segunda equação já está no formato esperado. E a última equação, não fiz nada com ela, só copio. Okay? Então, são vários cálculos, gente. Ó. Bom, agora eu vou simplesmente pegar a terceira equação e vou somá-la com a primeira, obtendo assim menos 3x menos 6y mais 9z igual a menos 3. Só copiei a primeira. A segunda também está pronta. E agora sim, somar a terceira com a primeira, vai ficar 0x, observem, então somando essas duas. Depois eu vou ficar com mais y, depois 9z menos 6z dá mais 3z, e menos 3 com 12 vai dar 9. Bom, agora nota que a gente conseguiu eliminar o x. O que eu vou fazer agora, gente? Eu preciso eliminar o y. Então, eu vou multiplicar agora a terceira equação por menos 1. Porque aí, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter aqui mais 1 e menos 1. Então, vou copiar a primeira, porque também não me interessa agora ela. Né? A segunda também já está no formato que eu preciso. E agora, eu vou multiplicar a outra por menos 1, obtendo, assim, estes valores. Né? Então, menos 3z igual a menos 9. Bom, e agora eu vou somar essas duas equações. Então, somando, o próximo passo é pegar a linha 3 e somar com a linha 1. Primeira equação com a terceira. O que vai acontecer é o seguinte, né? Se vocês olharem, na primeira equação não estou mexendo nela, então vou deixar ela assim. Vou deixar ela neste formato. A segunda equação também não estou mexendo com ela. E aqui, só corrigindo, né? Eu vou, na verdade, somar com a linha 2, né, pessoal? Então, somando aqui com a linha 2, então vou somar essas duas equações. O que vai acontecer? Ó, y com menos y dá 0y. Depois, obtendo z com menos 3z dá menos 2z, e 5 com menos 9 vai dar menos 4. Observem que agora eu tenho esta equação, vou continuar ela aqui, mais espaço. Ó, então, agora nós obtemos o seguinte, a primeira equação eu vou dividir toda ela por 3, porque eu tinha multiplicado ela por 3. Então, dividindo por 3, eu vou voltar a ter, na verdade, dividindo por menos 3. Eu vou obter x mais 2y menos 3z igual a 1. A segunda equação é y mais z igual a 5. E a última equação, posso eliminar esse cara, vou ficar com menos 2z igual a menos 4. Obtendo assim a nossa escadinha, ou seja, o sistema está da forma escalonada. Então, estamos com o sistema na forma escalonada. Posso resolver agora, muito simples, né? De baixo para cima. Observem que menos 2z é igual a menos 4. Multiplicando isto por menos 1, eu vou obter que 2z é igual a 4, z é igual a 4 divididos por 2, porque o 2 está multiplicando, passa dividindo, e o z é igual a 2. Se o z é igual a 2, eu agora substituo o z na segunda equação, ó, de baixo para cima. Y mais z é igual a 5, y mais 2 é igual a 5, y é igual a 5 menos 2, y é igual a 3. Se o y vale 3, substituo agora na primeira equação, tanto o y quanto o z. X mais 2 vezes y menos 3 vezes z é igual a 1. X mais 6 menos 6 é igual a 1. X é igual a 1. Logo, a nossa solução do nosso problema é 1, 3 e 2, porque é sempre na ordem x, y e z. Então, esta é a solução única, e se a solução é única, o sistema é possível e determinado. Veremos agora os sistemas lineares equivalentes, o que basicamente é os sistemas que possuem as mesmas soluções. Bom, nós já resolvemos esse sistema, né, no quadro anterior, mas só para lembrar, né? Então, aqui eu tenho que 2z é igual a 6.
Se 2z é igual a 6, então nós temos que z é igual a 6 por 2, então z é igual a 3. Perfeito. Se z é igual a 3, eu jogo de baixo para cima, lembra? 4y mais 5z é igual a 19. 4y mais 5 vezes 3 é igual a 19. Então 4y mais 15 é igual a 19. 4y é igual a 19 menos 15. 4y é igual a 4. Y é igual a 4 por 4. Y é igual a 1. Se o y é igual a 1, nós vamos calcular agora o x. X mais 3y menos 2z é igual a menos 1. Sendo assim, x mais 3 vezes y menos 2 vezes z é igual a menos 1. Substituir os valores. X mais 3 menos 6 é igual a menos 1. X menos 3 é igual a menos 1. X é igual a menos 1 mais 3. X é igual a 2. Sendo assim, a solução é 2, 1 e 3. Agora vamos resolver o outro sistema. Tá? Então, observe que 4z é igual a 12. Bom, se 4z é igual a 12, então z é igual a 12 divididos por 4, z é igual a 3. Pronto, já obtemos o z. Nota que o z é igual. Depois, nós vamos calcular agora o y. Então, y menos z é igual a menos 2. Y menos z é igual a menos 2. Y é igual a menos 2 mais 3, porque o 3 passa para o outro lado somando. Y é igual a 1. Opa, já encontramos o y igual também. E nota que o sistema é diferente, né? X mais y mais z é igual a 6. Então, nós temos que x mais y mais z é igual a 6, logo x é igual a 6 menos 4, porque 1 mais 3 é 4, passa para o outro lado, né? X é igual a 2. Notem que o x e o y e o z deu igual. Então, os sistemas, a gente diz que eles são equivalentes. Uma outra coisa que nós poderíamos ter feito também, né, para não precisar calcular tudo, era testar o resultado. Então, por exemplo, ó, nota que a minha solução do primeiro sistema era 2, 1 e 3. Então, se o x vale 2, o y vale 1 e o z vale 3, basta eu jogar ele aqui na equação que eu já vou ver se vai funcionar. Então, por exemplo, a primeira equação, x mais y mais z é igual a 6. Bom, 2 mais 1 mais 3 é igual a 6. Ok, fechou? 6 é igual a 6. Na segunda equação, y menos z é igual a menos 2. Então, 1 menos 3 é igual a menos 2 é igual a menos 2. Perfeito. E a última equação, 4 vezes z é igual a 12. Perfeito, 12 é igual a 12. Então, eu também poderia ter testado desta forma. Então, dependendo do exercício, é a forma que nós teremos que fazer. Espero ter ajudado vocês e